Bom dia! Começando mais um Despertando com Dharma, do dia 15 de março. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Carolina. Bom dia, Ana Tereza. Oi, Isis. Oi, Fernanda, tudo bem? Oi, Cláudia. Tudo bem com vocês, meninas? Oi, Andréia. Oi, Marisa. Oi, Silvia. Oi, Ká. Oi, Pri. Tudo bem? Bom dia, Josinha. Começando com Fio Veras. Pode vir comigo. É o nome dessa música. Solon, bom dia. Bom dia, Rosana. Fio Veras, pode vir comigo. Tô ótimo. Obrigado, Fernando. Estou muito bem. Segunda-feira. Novas possibilidades que podem surgir. Sempre há. Bom dia, Jonathan. E na luta, como vocês. Na pandemia, na luta. Oi, Rosa. O ruim de tomar chimarrão é que a gente fica, quem é do sul aqui sabe, né? A gente fica cheio de coisinhas assim. Da erva. Mas isso faz parte. Então, nós estamos lendo A Arte da Felicidade, na visão do Dalai Lama. Bom dia, Clayton. Bom dia, Thaís. E aí, na verdade, eu não adoro as segundas, eu adoro todas as manhãs. Porque todas as manhãs, realmente, eu acordo sempre muito empolgado de manhã. E porque eu acho que sempre tem muitas possibilidades. Assim. Eu acordo com bom humor de manhã. Acordo ansioso. Todas as manhãs. Tendo Despertando com Dharma ou não. Sempre foi assim. Mas ao longo do dia assim, vai tendo uns declínios, assim como todo mundo. Mas acordo bem. Bom dia, Rúbia. Depois assistam ali no canal da Diane Stephens, ou Stephens. Tem uma entrevista com a Rúbia Meinertz, lá a proprietária do Tal Terapias de Lajeado. Bem bacana a entrevista. E bem vale a pena ver, assim. Tá ali no meu story, vocês podem dar uma olhadinha. Vamos divulgar o trabalho dos amigos, das pessoas que a gente trabalha junto. Então vamos lá. A Arte da Felicidade. E um lindo trabalho, né? Diga-se de passagem. Bom dia a todos, bom dia Cris, bom dia Gorete, bom dia Ariana, bom dia Sandra, bom dia Clara. É muita gente entrando, que bacana. Então ontem parou assim, ó. Aqui. Nesse caso, vou voltar um parágrafo só pequeno para poder entender. Nesse caso, sugeri, talvez não fosse uma técnica eficaz pedir ao caçador que imaginasse o sofrimento da sua presa. Estava falando sobre empatia e compaixão, né? Mas seria possível despertar sentimentos de compaixão se começássemos fazendo com que ele visualizasse seu cão de caça preferido preso numa armadilha, ganindo de dor. Isso mesmo, concordou o Dalai Lama. Creio que dependendo das circunstâncias, poderíamos modificar essa técnica. Por exemplo, a pessoa pode não ter uma forte empatia para com os animais, mas no mínimo pode ter alguma empatia para com algum parente próximo ou um amigo. Nesse caso, a pessoa poderia visualizar uma situação em que o ser amado está sofrendo, passando por uma situação trágica, e depois imaginar como ela reagiria àquilo. Desse modo, pode-se tentar aumentar a compaixão por meio da tentativa de sentir empatia pelos sentimentos ou pela experiência do outro. Então aqui tem que ter um cuidado, assim. O que não é muito divulgado, e isso não é porque é novo, é porque é um pouco novo, né? Porque tudo é novo. Tudo é novo, tudo que a gente está descobrindo assim depende muito da ciência, né? Claro,
porque somos céticos, e aí precisou a ciência provar isso, ver como é que as coisas se comportam no nosso cérebro. Precisou da psicologia moderna para também fazer testes e corroborar aquilo que o Buda já vinha dizendo, né? E com razão. A gente não deve aceitar, o próprio Buda disse, a gente não deve aceitar as palavras dele como verdadeiras, a gente deve testar por nós mesmos e ver se elas funcionam para a gente. Pode ser que não funcione, pode ser que não faça nenhum sentido, mas de alguma maneira a grande maioria das coisas que o Buda falou, a grande maioria, quase todas, elas fazem muito sentido no mundo científico, fazem muito sentido no mundo psicológico, no mundo da terapia. E esse sentido que eu quero dizer é que empatia é uma coisa que tem que se ter muito cuidado. Então é novo porque poucas pessoas estão à frente dessa ideia de empatia e compaixão. E empatia é colocar-se no lugar do outro, mas sofrendo com o outro. O problema é que compaixão não. Compaixão não é sofrer com o outro, é entender que o sofrimento é inevitável. Vai dizer, mas é um jogo de palavras. Não é um jogo de palavras. Não é mesmo. Quando eu sofro com o outro, eu estou sofrendo com o outro, eu também estou tendo todas as características do sofrimento do outro, né? E se eu faço isso, eu fico mal. E a ideia não é ficar mal. A ideia é que tu tem que ficar bem, tem que botar mais oxigênio em ti, né? Óbvio. E depois atender o outro. Então a compaixão é entender que todos os seres estão sujeitos a qualquer tipo de sofrimento. Todos nós. E fazer com que o outro perceba isso. Então tem uma grande diferença entre empatia e compaixão, e existe uma leva de estudos científicos, quais as modificações que causam no cérebro e tudo mais, no organismo, as químicas que são lançadas quando lança empatia, quando lança compaixão, tudo isso. Existem cursos inteiros sobre isso, inclusive eu vou dar um curso sobre autocompaixão, esperem, vai ser para abril. E porque eu vi que justamente está causando muito problema essa coisa de se colocar no lugar do outro, principalmente agora com a pandemia, né? E aí está acontecendo que as pessoas estão adoecendo, daí causa o burnout, né? Também uma das causas, causa depressão, causa ansiedade, causa dor, causa raiva, causa apreensão, né? E a compaixão e a autocompaixão, elas vêm no sentido de amenizar isso, de se tu aprender a usar. Existem técnicas, existe todo um sistema para tu poder estudar e aplicar isso. Então a empatia, ela é prima da compaixão, mas elas não significam a mesma coisa. A compaixão, a empatia sempre haverá um modo de julgamento, porque empatia, justamente a palavra significa isso, é um julgamento, né? Um julgamento de bom ou mal, e ela nos abandona quando a gente está bem. Então a autoempatia, né, ela é isso. Creio que a empatia, continua Dalai Lama, é importante, não só como meio de aprimoramento da compaixão. Veja bem. Todo mundo quer ter empatia pelo outro, quer ter autoempatia, né? Mas tem que ter cuidado. Ela é um perigo, porque ela tem as partes negativas da empatia. E isso não sou eu que só estou dizendo. A ciência está dizendo, a psicologia moderna está dizendo. Tem que ter um cuidado muito grande. E essa doença, as pessoas estão adoecendo por terem empatia demais. Porque está errado. A forma como estão tendo a empatia está equivocada. Então tem que ter cuidado. Creio que empatia é importante, não só como meio de aprimoramento da compaixão, mas em termos gerais, quando se lida com os outros em qualquer nível e se enfrenta alguma dificuldade, é extremamente útil ser capaz de procurar pôr-se no lugar de outra pessoa e ver como reagiria à situação. Isso é a sabedoria do espelho. A gente se coloca no lugar do outro, vê como o outro vê o mundo, porque o mundo é uma construção da nossa mente. O mundo, gente, é só uma construção da nossa mente. Tudo aquilo que a gente vê é uma construção da tua mente. Tudo aquilo que está acontecendo agora, da forma que tu vê, é uma construção do mundo. Tu pode construir o mundo da forma que tu quiser. Depende do teu pensamento. Depende de como tu coloca a tua mente. E isso é um exercício muito grande. Não pensa que meu mundo é muito bonito, muito colorido, porque minha mente, ela é muito loucaça. Ela está sempre gerando muitos pensamentos, como todo mundo. E aí tu conseguir observar esses pensamentos, que é o grande problema, assim, né? E existem técnicas para isso também, né? Não só de meditação, mas de pensamentos positivos. Acho que nessa entrevista da Ruby ela comenta sobre isso, sobre a força do pensamento. Assista a entrevista, está ali
Tá no meu História o link para o link da Ruby e da Diane Stephens sobre isso. Eu acho que ela dá umas chamadas sobre isso, assim. Então a meditação e a forma de pensar, através das terapias holísticas. Mesmo que não se tenha nenhuma experiência comum com a outra pessoa, ou que se tenha um estilo de vida muito diferente, pode-se tentar fazer isso através da imaginação. Pode ser necessário ser levemente criativo. Essa técnica envolve a capacidade de suspender provisoriamente a insistência no próprio ponto de vista, mas também encarar a situação a partir da perspectiva do outro. Imaginar qual seria a situação caso se estivesse no seu lugar. É a sabedoria do espelho. Imaginar como está. Isso ajudaria a desenvolver uma conscientização dos sentimentos do outro e o respeito por eles. O que é um importante fator para a redução de conflitos e problemas com os outros. Então, o Dalai Lama, em poucas palavras, ele nos diz ali, a empatia ela é um passo para a compaixão. E se colocar no lugar do outro, se tu conhece o budismo, os 5 Dhyana Budas, aí tu vai ter a sabedoria do espelho, sabedoria da causalidade, sabedoria da igualdade, né? Tu observar discriminativo e sabedoria da dharmata. Esses 5 manifestações búdicas são as formas que a gente pode entrar, que a gente pode visualizar como o outro está visualizando, ou até mesmo situações de negócio, de governo, de pessoas, de filhos, para qualquer coisa tu pode aplicar. Mas tu pode entrar e olhar como o outro olha o mundo. E isso ajuda muito a gente entender. Ao invés de julgar e dizer ele está errado, ele está certo, vamos ver como é que ele está olhando, né? Nossa entrevista daquela tarde foi curta. Eu havia sido encaixado na densa programação do Dalai Lama no último instante, e como algumas das nossas conversas, ela ocorreu no final do dia. Lá fora, o sol começava a se pôr, enchendo o aposento com uma penumbra agridoce e que tornava âmbar escuras paredes de um amarelo claro, e iluminava com belos matizes dourados as imagens budistas ali dispostas. O auxiliar do Dalai Lama entrou em silêncio, indicando o final da nossa sessão. Para encerrar a conversa, fiz uma pergunta. Sei que temos de terminar, mas o senhor teria algum outro conselho ou métodos aos quais recorre para estabelecer empatia com os outros? Repetindo as palavras que havia proferido no Arizona muitos meses antes, ele respondeu com uma doce simplicidade. Sempre que conheço alguém, abordo a pessoa a partir do ponto de vista do que houver de mais básico em comum entre nós. Cada um de nós tem uma estrutura física, uma mente e emoções. Todos nascemos do mesmo modo e todos morremos. Todos nós desejamos a felicidade e não queremos sofrer. Em vez de salientar diferenças secundárias, como por exemplo o fato de eu ser tibetano, de uma cor, religião ou formação cultural diferente, encarar os outros a partir dessa perspectiva permite que eu tenha a sensação de estar conhecendo alguém igualzinho a mim. Considero que o relacionamento com os outros, nesse nível, facilita em muito a troca e a comunicação entre as pessoas. Com essas palavras ele se levantou, sorriu, segurou minha mão por um instante e se recolheu. Então é muito bacana começar assim, né? Pensa em, vamos fazer um exercício agora de mentalização. Como é que a gente chega, quando a gente olha para outra pessoa, que a gente nunca viu, ou sei lá, ou tu vai encontrar outra pessoa, tu começa olhando as diferenças, né? Aquelas coisas que tu não gosta, assim. Pode ser que aconteça isso, né? Vamos exagerar um pouquinho para pensar sobre a prática. E é uma prática, essa prática de olhar as coisas, né? E o Dalai Lama está sugerindo aqui que a gente chegue e olhe as coisas que possuem, que são iguais, né? Que têm a mesma afinidade. Tu olha a estrutura física, tu olha as coisas que são afins, né? Semelhantes, como dizia o Kafka. Então tu olha para essas coisas afins. E olhando para essas coisas afins, tu te identifica e tu te reconhece no outro. Quando tu te reconhece no outro, aí tu vê que todos estão na mesma situação. Isso é humanidade compartilhada. E humanidade compartilhada gera atenção plena e gera bondade amorosa. Os 3 pilares da autocompaixão. Bondade amorosa, humanidade compartilhada e atenção plena. E a gente vai treinando isso. E quando eu me relaciono com as coisas que são parecidas comigo, fica mais fácil uma conversa, né? Tu olha para o outro como igualzinho a ti. Vamos testar isso. Na manhã seguinte, continuamos nossa conversa na casa do Dalai Lama.
No Arizona, falamos muito sobre a importância da compaixão nos relacionamentos humanos. E ontem, examinamos o papel da empatia no aprimoramento da nossa capacidade para nos relacionarmos uns com os outros. Sim, disse o Dalai Lama, assentindo com a cabeça. Além disso, o senhor poderia sugerir mais algum método ou técnica específica que ajudasse um indivíduo a lidar com outras pessoas de modo mais positivo? É muito do ocidental, né, isso? Do ocidental, do psiquiatra, das pessoas que lidam com coaching, qualquer coisa assim, né? Eu não estou julgando, estou falando que é verdade. É isso. As pessoas querem técnicas, querem um método, né, que vá direto ao ponto, assim, né, sem curvas. Isso não existe. É simples. Não tem. O Dalai Lama provavelmente vai responder que tem uma técnica, vai dar para dar né, passar um paninho assim, mas não tem como, gente. Bem, como mencionei ontem, não há como propor uma ou duas técnicas simples que possam resolver todos os problemas. Lembra que lá no início do livro ele disse isso, né? Que tem 7 bilhões de seres no mundo. Como é que tu vai entender como é que está a mente de cada um para achar uma técnica assim? E mesmo que sejam técnicas, o que se propõe são sempre as técnicas do budismo, de meditação, de autocompaixão, do despertar, as técnicas de estabilização, as técnicas de insight. Elas não são técnicas propriamente ditas. Elas são, na verdade, caminhos para tu achar o que está acontecendo. São só ferramentas. Tendo dito isso, porém, creio que há alguns outros fatores que podem ajudar o indivíduo a lidar com os outros com maior habilidade. Para começar, é útil entender e avaliar a formação da pessoa com quem se está lidando. Além disso, uma mente mais aberta e mais franca é uma qualidade valiosa quando se trata de lidar com os outros. Aguardei, mas ele não disse mais nada. O senhor poderia sugerir algum outro método para aprimorar nossos relacionamentos? Ele pensou por um momento. Não, disse ele, com uma risada. Esses conselhos específicos me pareciam por demais simplistas, no fundo banais. Porém, como aquilo parecia ser tudo o que ele tinha a dizer sobre o tema por enquanto, nós nos voltamos para outros tópicos. É isso aí. Não há nada a dizer. A verdade é essa. Não há nada a explicar, não há nada a ensinar, não há nada para ser dito. Não há nada para ser descoberto. Porque nunca foi escondido. Nada precisa ser descoberto. Nada precisa ser despertado porque nunca não foi revelado. Está sempre ali, está sempre iluminado. A questão é que a gente não vê. Porque a gente tem uma poeira na frente desse vidro, desse espelho. A gente cria essa poeira a cada momento que a gente se movimenta no mundo com os nossos padrões, com os nossos hábitos, com as nossas fraquezas, com as nossas inseguranças, com os nossos pensamentos que são emoções negativas. Cada vez que a gente rega um pensamento negativo, cada vez que a gente olha para as coisas de uma forma violenta, ou com raiva, ou com inveja, ou com ciúmes, ou com qualquer coisa, nessa hora a gente se afasta desse despertar. Então não há nada. O Dalai Lama está simplesmente dizendo: não há técnica, não há nada a ser revelado, não há nada a ser visto, porque está ali o tempo todo. Não há onde se movimentar, não há uma outra margem, por mais que queiram ser levados para outra margem, porque nunca houve uma outra margem. O lugar é onde a gente está. Não há um lugar. Não há nada. A gente foge justamente desse lugar porque ele está na nossa frente. A gente acha que ele está distante da gente. Esse lugar está aqui. A gente não quer olhar. É diferente. A gente tem que tentar olhar para isso. E sem poluir o tempo inteiro. Naquela noite fui convidado a jantar na casa de alguns amigos tibetanos em Dharamsala. Meus amigos programaram uma noite que se revelou bastante animada. A refeição estava excelente, com uma deslumbrante seleção de pratos especiais, dentre os quais sobressaía o momos tibetano, um delicioso bolinho de carne. À medida que o jantar prosseguia, a conversa foi ficando mais alegre. Logo os convidados estavam trocando relatos apimentados sobre as coisas mais embaraçosas que fizeram
quando estavam alcoolizados. Havia diversos convidados na reunião, entre eles um conhecido casal da Alemanha. A mulher, arquiteta, o marido, escritor, autor de uma dúzia de livros. Por me interessar por livros, abordei o escritor e comecei uma conversa. Fiz perguntas sobre sua obra. Suas respostas foram curtas e mecânicas, sua atitude brusca e distante. Considerei-o bastante desagradável, até mesmo pretensioso, e antipatizei de imediato com ele. E bem, pelo menos fiz uma tentativa de me relacionar com ele. Disse a mim mesmo, a título de consolo, e convencido de que se tratava simplesmente de uma pessoa inamistosa, dediquei-me a conversar com alguns dos convidados mais simpáticos. No dia seguinte, dei com um amigo num café no lugarejo e, enquanto tomávamos chá, relatei os acontecimentos da noite anterior. Gostei de todo mundo, menos do Rolf. Aquele escritor, ele me pareceu tão arrogante, ou sei lá o que, tão antipático. Eu o conheço há muitos anos, disse meu amigo. Sei que é uma impressão que dá, mas é só que ele é um pouco tímido, um pouco fechado de início. É, no fundo, uma pessoa maravilhosa se você conhecê-lo melhor. Eu não me convenci. Meu amigo continuou a explicação. Apesar de ter sucesso como escritor, ele foi aquinhoado com mais dificuldades que o normal na vida. Na realidade, sofreu muito. Sua família suportou aflições tremendas nas mãos dos nazistas durante a Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. E ele tem 2 filhos, aos quais é muito dedicado, nascidos com um raro transtorno genético que os deixou com grave deficiência tanto física quanto mental. E, em vez de se amargurar ou passar a vida no papel de mártir, ele lidou com essas dificuldades estendendo a mão para os outros. E dedicou muitos anos ao trabalho voluntário com deficientes. É mesmo uma pessoa muito especial, se você o conhecer melhor. Se eu recebo um relato desse, uma biografia de alguém que eu critiquei, assim, que eu julguei, eu acho que eu morro, né? De vergonha, não sei onde é que eu me enfio, não sei o que vocês acham disso. E às vezes a gente se coloca nisso, né? Nessas situações, sem julgar. Então tem que ter, eu sempre digo, o Paul Lopes Rinpoche, não sei o que eu digo isso, o Paul Lopes Rinpoche sempre vai dizer, eu empresto essa fala dele, dê o espaço ao vão. Né? Dá um espaço, assim, antes de engatar a marcha da tua língua, né? Coloca em ponto morto ali e deixa o teu pensamento em ponto morto antes de engatar e sair falando, assim, dá um tempo. E observa isso, né? O que está acontecendo. Porque é vergonhoso. O que acabou acontecendo foi que me encontrei novamente com o Rolf e a mulher no final daquela semana. O que aconteceu? Se a folha virar. No final daquela semana, numa pequena pista que servia como aeroporto local. Tínhamos reserva para o mesmo voo até Delhi, que descobrimos ter sido cancelado. O próximo voo para Delhi só sairia dali alguns dias e nós resolvemos alugar um carro juntos para extenuante percurso de 10 horas. Os poucos fragmentos de informação transmitidos pelo meu amigo haviam mudado minha disposição diante do Rolf. E na longa viagem até Delhi eu me senti mais aberto com ele. Em consequência disso, fiz um esforço para entabular uma conversa com ele. A princípio, a sua atitude continuou a mesma, mas só com um pouquinho de franqueza e persistência. Logo descobri ser mais provável que sua insociabilidade fosse devido à timidez do que ao esnobismo, como meu amigo me dissera. Enquanto seguíamos sacolejando pelo interior do norte da Índia, num calor sufocante, cada vez mais imersos na conversa, ele se revelou um ser humano sensível e autêntico, além de um intrépido companheiro de viagem. Quando chegamos a Delhi, eu já havia percebido que o conselho do Dalai Lama para compreender os antecedentes da pessoa não era tão elementar e superficial quanto parecia a princípio. Talvez fosse simples, mas não simplista. Às vezes, é o conselho mais básico e direto, daquele tipo que costumamos descartar pela ingenuidade, o que representa o meio mais eficaz de promover a comunicação. É isso aí. É muito incrível. Às vezes a gente tem essas perguntas, às vezes a gente tem essas indagações assim, a gente quer as respostas, a gente quer os caminhos que a gente quer procurar imediatamente no Google, como é que resolve, quer procurar imediatamente numa live, quer que as pessoas me procurem, querem uma técnica, querem uma palavra, querem alguma coisa.
E na verdade a gente só precisa às vezes ficar em silêncio, assim, esperar o momento certo, assim, que as coisas elas se revelam. A gente tem uma necessidade muito grande de apressar as coisas, né? E a vida ela precisa de um tempo para acontecer. Eu me lembro uma vez, na verdade 2 vezes aconteceu isso com o mesmo monge. Eu estava num retiro, na verdade aconteceu 3 vezes, porque eu sou eu acho que eu demoro para aprender. Eu sou lerdo, óbvio, né? Eu sou teimoso e sou ansioso, né? Então eu tenho essas coisas em mim, assim, que eu trabalho diariamente. Uma vez foi com o Lama Padmasambhava, e era um retiro pequeno, assim, um retiro bem pequeno, assim, tinha umas 25 pessoas. E a gente ficou por uns 10 dias em retiro, assim, com ele. E manhã, tarde e noite tendo a fala do Lama, né? E eu sempre tinha uma pergunta para fazer pro Lama, que me acompanhou do início, assim, né? E uma tarde eu encontrei ele, assim, fora do templo, né? E ele disse: Lama, eu queria uma pergunta para fazer pro Lama. Ele me olhou: tá bem, guarda para amanhã. Já estava 3 dias com ele. Aí 2 dias depois eu passei por ele: Lama, é a mesma pergunta ainda. Ele: tá bem, guarda para amanhã. Chegou no fim do retiro, eu entendi. Aí eu descobri por mim mesmo a resposta, né? E eu passei por ele e só então fiz a prostração e ele só sorriu, né? Tipo, calma. Aconteceu a mesma coisa com o monge Dengaku. Estava no retiro Zen, esse era o tibetano, com o Lama Padmasambhava. Estava no retiro Zen 2 vezes, uma vez em Brasília, uma vez aqui em Viamão. E aí disse pro Dengaku, né? Monge, tem uma pergunta. Ele: ótimo, que bom. E saiu. E assim passou, nós estávamos no retiro curto, assim, de 3 dias. No segundo dia: monge, eu queria me fazer uma pergunta, tem uma pergunta que está me cutucando, assim. Aí passei pela monja Shodei, monja Kakuzen, disse: eu tenho uma pergunta para fazer pro Dengaku, e ele não me dá, será que eu consigo 1 hora para conversar com ele, um momento que não tiver das, né? E elas: consegue, procura ele. Aí procurei ele. E assim foi, os 2 retiram a mesma coisa. Aí no 3º dia ele passou por mim: qual era a tua pergunta? Aí quando ele falou aquilo, eu entendi a resposta. É muito incrível. É só dar tempo. A gente não dá tempo. Então quando vocês tiverem uma pergunta, observem primeiro em si, que está ali a resposta. E é isso. Vamos terminar por aqui. Não precisa ler mais do que isso. A gente tem as respostas. A gente só não quer limpar o espelho. A gente só não quer ver. A gente não quer tirar o mato da frente das coisas, assim. Porque a gente não sabe o que a gente vai encontrar. E às vezes vai ser preciso um pouco mais de movimento da gente para poder fazer essas alterações. E a gente tem medo, a gente tem insegurança, mas é preciso avançar. É preciso se desvencilhar de certas bagagens para que a gente possa tomar um impulso cada vez maior. Tá bem? E cada vez mais para frente. Então, uma boa segunda a vocês. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos. E que nós possamos nos tornar um caminho iluminado e silencioso. Façam menos barulho.